Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. A liturgia de hoje traz primeiro para nós uma reflexão sobre Deus que se lembra de nós, Deus que lembra-se da sua aliança. Então nós vemos no Salmo, o Salmo, é a oração da igreja, a oração dos povos, e no Salmo o salmista, a alma que reza, a alma que deseja Deus, pede para Deus se lembrar. Pede para Deus se lembrar da sua bondade, pede para Deus se lembrar da sua misericórdia, pede para Deus se lembrar que Ele é bom. Eu acredito que uma oração dessa brota de um coração que tenha pecado, que seja fraco. Então, diante das nossas fraquezas, diante das nossas quedas, diante dos nossos erros, a gente reza: Senhor, lembra que o Senhor é bom. Lembra que o Senhor é misericórdia e que não seja o meu erro, o meu pecado, a minha condenação, mas que a tua bondade, a tua misericórdia seja além da minha fraqueza, seja maior do que a minha fraqueza. E na primeira leitura, nós vemos o relato, o finalzinho do relato de Noé, onde Deus manda o dilúvio para apagar o pecado do mundo, e Deus fala assim: todas as vezes que chover e um arco se formar no céu, eu vou lembrar da minha promessa. Eu vou lembrar da promessa que eu nunca mais vou destruir a humanidade com dilúvio. Ou seja, Deus promete que nunca mais vai nos destruir, nunca mais vai olhar para o nosso pecado como algo que precisa ser destruído. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Deus, Ele não vem destruir. Deus, Ele não vem acabar com a nossa vida quando a nossa fraqueza fala mais alto. Mas Deus é misericórdia. E Ele sempre lembra da aliança. Ele sempre lembra que além da justiça está junto a misericórdia. E um outro ponto que nós temos que pensar no Evangelho de hoje na liturgia de hoje, é sobre o Evangelho. Porque o Evangelho de Marcos parece que tem pressa em falar sobre Jesus. Então ele fala muita coisa no Evangelho de hoje. Ele fala que Jesus foi para o deserto, foi tentado, João Batista foi preso, ele veio, batizou, pregou. Então ele fala muita coisa. Só que o que eu queria mesmo conversar hoje é sobre a ida de Jesus para o deserto e as tentações. A igreja hoje nos dá um trecho de uma homilia de uma reflexão de Santo Agostinho para refletir. Então, na liturgia das horas que os religiosos rezam,
tem lá essa oração, essa meditação, né, de Santo Agostinho. E ele fala que tudo que Jesus viveu, ele viveu para nos dar resposta. Ele viveu a morte para que nós experimentássemos a vida. Ele viveu a tentação para que nós soubéssemos o caminho de vencer as tentações. Então ele cita vários exemplos. E no final ele fala que se Jesus não quisesse ser tentado, ele poderia expulsar o demônio. Então, esse é um ponto que às vezes a gente não pensa. Se Jesus tivesse expulsado o tentador para longe, ele não ia ser tentado. Jesus não precisava passar por aquele momento. Jesus não precisava passar por aquela dificuldade. Só que ele quis passar. Se Jesus falasse uma palavra, o demônio ia embora correndo. Só que Jesus não fez isso. Ele quis permanecer 40 dias no deserto, passar fome, passar frio, passar calor, passar todas as dificuldades que o deserto trazia, ser tentado. E a tentação, né, às vezes a gente pensa que a tentação para Jesus foi fácil, mas não foi fácil, porque eu acredito que é o Evangelho de Mateus que fala que depois de 40 dias no deserto, Jesus sentiu fome, e depois que Jesus estava cansado, com fome, que o demônio veio tentar. Então o demônio tentou Jesus nas fraquezas, naquilo que para ele era difícil. E diante das tentações, Jesus fez escolhas. O demônio sugeria uma coisa e Jesus escolhia outra. As situações ali sugeriam uma coisa e Jesus escolhia outra. E é sobre isso que nós devemos parar e pensar, porque a nossa vida sugere muitas coisas. Se nós pensarmos hoje tudo que nós vivemos, nós tínhamos diversos caminhos para escolher. Eu podia vir na missa, não podia. Eu poderia ir almoçar na casa dos meus pais ou não. Eu poderia ir na casa de um amigo ou não. Eu poderia beber ou não. Eu poderia beber mais uma ou não. Eu poderia brigar com alguém ou não. Eu poderia fazer o bem ou não. Eu poderia amar ou não. Então a nossa vida é feita de escolhas. Jesus, ao viver uma vida igual à nossa, ele teve que fazer escolhas. E aqui eu quero falar algumas escolhas de Jesus, porque ele teve que escolher 12 pessoas para ficar perto dele. E na hora que a gente vê as escolhas de Jesus, a gente fala, nossa, mas ele escolheu errado. Escolheu um que traiu com um beijo, escolheu outro que negou 3 vezes, escolheu alguns que fugiram, mas ele teve que escolher. A escolha de Jesus não foi por capacidade. Ele não escolheu os melhores, ele não escolheu os mestres da lei, os letrados, aqueles que sabiam. Ele escolheu pessoas que sabiam amar. E diante das nossas escolhas, nós temos optado pelo que na nossa vida? A Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de pararmos e pensarmos na vida. As escolhas que eu fiz até hoje, vale a pena? As escolhas que eu fiz na minha vida, as escolhas que eu faço todo dia, as simples coisas que todos os dias eu opto por fazer, está valendo a pena? Diante de Jesus que aceita um caminho difícil, diante de Jesus que aceita um caminho que muitas vezes é árduo, será que a gente está escolhendo o caminho mais difícil ou estamos escolhendo um caminho que é mais fácil? Jesus, ele não escolheu algo para ele. Se Jesus tivesse escolhido algo para ele, ele não teria ido para o deserto, ele não teria se submetido às tentações. Mas Jesus escolheu algo para nós, para que através da vida dele, das tentações que ele viveu, ele trouxesse resposta para nós. As nossas escolhas em função de quem? De nós, do nosso prazer? Ou em função de algo mais? Ou é em função da família? Ou é em função do matrimônio? Em função dos filhos?
Quais têm sido as nossas escolhas na nossa vida? E diante de Jesus que soube escolher para nos ensinar, eu quero juntar isso com a primeira coisa que eu disse. Jesus deixou um sinal para lembrá-lo da misericórdia. Deus que deixa um sinal, deixou um outro sinal, que é Jesus, que é a cruz. Jesus e a cruz é um sinal para nós, porque Deus ele não esquece. Deus ele não esquece que nós temos fraqueza. Deus não esquece que às vezes a gente toma a decisão errada. Deus ele não se esquece que nós temos as nossas dificuldades. Por isso ele deu um sinal para que a gente não se esqueça. Para que a gente não se esqueça que todos os dias é um dia novo. Que todos os dias nós somos convidados a recomeçar. Jesus não viveu um dia no deserto. Jesus viveu 40. E os 40 dias que ele viveu, ele teve que optar em continuar. Ele teve que optar em permanecer. Todos os dias ele sentiu fome. E todos os dias ele teve que escolher permanecer com a fome. Imagine um dia com fome, 2 dias com fome, 3 dias com fome, 10 dias com fome, 20 dias com fome. E se ele falasse, a pedra transformava em pão. E ele não falou. Muitas vezes surgem sugestões fáceis na nossa vida, caminhos fáceis de seguir. Só que isso passa fácil também. Mas as decisões que às vezes fazem a gente suar sangue, as decisões que às vezes dói, essas no final ninguém pode arrancar. Eu gosto muito de falar disso, que no final da vida, quando a gente chegar junto de Deus, a única coisa que vai permanecer é o amor. As escolhas que você fez que não são referentes ao amor, passa. A traça come, o mundo dá um jeito, os filhos brigam depois, mas o que fica para a eternidade é o amor. Então todas as escolhas que você faz por amor à tua família, por amor a teu marido, por amor à tua esposa, por amor aos teus filhos, por amor a você, isso permanece. Isso ninguém pode arrancar. E aqui eu quero citar mais uma frase do Evangelho, porque agora eu fiquei em dúvida se é do Evangelho. Eu acho que não é do Evangelho não, é de alguma das cartas, que fala que... Deixa eu lembrar aqui. É de Jesus mesmo. Ele fala: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Ninguém arranca a minha vida de mim, eu a dou por mim mesmo. Diante desse Evangelho a gente pode pensar 2 coisas. Primeiro, que Jesus estava doido, porque arrancaram a vida dele. Ele foi preso, flagelado e morto. E o segundo ponto é que Jesus escolheu dar a vida. Ninguém a arrancou, ele escolheu dar a vida. Ele escolheu amar. Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a vida nos machuca. Às vezes a gente escolhe amar, só que muitas vezes o amor machuca, a permanência machuca. Muitas vezes o outro não respeita o nosso amor. Muitas vezes o outro nos abandona, muitas vezes o outro trai, muitas vezes o outro nos esquece. Só que o amor vivido ninguém arranca. As pessoas podem ir embora, mas o amor que você viveu, ninguém pode arrancar de você. Eu digo isso por experiência. Eu perdi muita gente que eu amava nos últimos anos. Só que as pessoas passaram, mas o amor que eu vivi, ninguém tem o poder de arrancar de mim. O amor que eu semeei, o amor que todos os dias eu semeei na minha vida, ninguém consegue arrancar. E isso eu levo para Deus, porque eu amei de verdade. E esse é o convite de Jesus. Jesus viveu 40 dias no deserto, não porque ele não tinha nada para fazer, não porque ele não tinha um lugar melhor para ir, mas ele escolheu fazer isso por amor.
Ele escolheu viver as tentações que você passa por amor. Ele escolheu viver as dificuldades que você enfrenta por amor, para dizer que você não está sozinho na tua vida, nas tuas lutas, nas tuas dores e nos teus sofrimentos, porque Ele escolheu viver exatamente tudo que você vive. Então, diante dessa verdade, vamos fechar os nossos olhos para a gente rezar. Peço para a Gabi dedilhar alguma coisa, se a Paty quiser cantar também. Jesus é aquele que escolheu estar com você, seja nos desertos que você enfrenta, seja nas tempestades pelas quais você passa, seja nas dúvidas que você tem na tua vida, seja nos vícios que você tem e você se vê muitas vezes sem força para escolher um caminho melhor. Jesus quis passar os 40 dias no deserto para nesses 40 dias estar com você. Então deixa Jesus participar da tua vida. Deixa Jesus ver o teu cansaço. Deixa Jesus contemplar as tuas dores. Porque Ele é o caminho. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim, mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Acredita nessa verdade. Cuidas de mim. Não importa aonde você esteja agora. E eu não falo de quem está aqui na igreja, de quem está assistindo em casa, mas eu falo do teu coração e da tua alma. Não importa onde o teu coração e a tua alma estejam. Não importa se é numa alegria, numa paz, num momento de luz, ou se é um momento de tristeza, de escuridão. Jesus passou por esse lugar para neste lugar te encontrar. Ele andou na escuridão para te encontrar aí. Ele chorou para encontrar você nas tuas lágrimas. Ele caiu com o peso da cruz nas costas para te encontrar quando você se sente esmagado pelos pesos da vida. Ele passou fome para te encontrar na tua fome de comida, na tua fome de amor. Ele se sentiu só para te encontrar nos teus momentos de solidão, os teus momentos de abandono, nos momentos que você sentia que não tinha ninguém por você. Jesus aceitou trazer no corpo as suas chagas, para que nas tuas chagas você encontre resposta na dele. Porque as chagas de Jesus não são simplesmente
feridas, mas são sinais de que depois da dor, depois do sofrimento, depois das lágrimas, vem a ressurreição. A morte não é o final. Então deixe Jesus participar da tua vida. Deixa Jesus entrar na tua história. Deixa Jesus te ajudar a fazer as tuas escolhas. Então apresente as situações da tua vida e peça a Jesus a graça de ter uma boa consciência para escolher o amor, para escolher o perdão, para escolher a bondade, para escolher o sorriso, para escolher um olhar de ternura. Que me envolve, me aquece. Esse amor és tu, Senhor. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, que me envolve, me aquece. Esse amor és tu, Senhor. Ó Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelas tuas escolhas, obrigado pelos 40 dias que o Senhor passou no deserto, obrigado pela fome que o Senhor sentiu por minha causa, obrigado por ter sido abandonado, traído, obrigado por não ter desistido diante da cruz. Obrigado por não ter desistido diante dos flagelos. Obrigado por não ter desistido diante da coroação de espinhos. Obrigado por não ter desistido diante da morte. Obrigado pelas tuas escolhas que nos fortalecem em nossas escolhas. Ajuda-nos, ó Jesus, a escolher pelo amor, assim como o Senhor escolheu. Amém.